Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, o momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental, através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e espírito. Vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos o nosso bem-estar e a consciência sobre nós mesmos. E o nosso bate-papo de hoje é com o Nivaldo Pereira. O Nivaldo é um astrólogo e jornalista há 36 anos. Então, Nivaldo, seja muito bem-vindo à Tria. Eu e o Luan temos um prazer enorme de recebê-lo aqui. Bem, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, Josi e Luan, não é? É um assunto pelo qual eu sou apaixonado já esse tempo todo, né? E é um prazer falar sobre isso. Muito prazer é todo nosso. Nivaldo, 36 anos que essa arte entrou na sua vida. É um tempo, hein? É um tempo enorme. Como iniciou isso? Iniciou de uma forma muito mágica, porque assim como a maioria das pessoas, eu achava que a astrologia era o que eu sabia dela, né? O que eu conhecia dela, que era os horóscopos de jornal, de rádio, aquelas indicações diárias para signos, revistinhas. Nunca fui muito, interessado nisso, porque eu achava assim, uma grande bobagem, né? Eu tinha até uma leitura preconceituosa de quem não entende da coisa e julga, né? Pelo que apreende. E aí fui num momento de crise profissional, eu era um químico, né? Trabalhava em laboratório de empresa já há muitos anos e estava frustrado, né? Com aquilo, mas vou fazer o quê? Que curso? O que é que eu faço da vida? E no meio dessa crise, uma colega falou assim, por que tu não faz teu mapa astral? Aí eu falei assim, gastar dinheiro para ver um monte de bobagens. Larguei, assim, um preconceito e ela me devolveu. Eu disse, mas que preconceito, né? Você nem sabe como é. Eu fiz o mapa com uma astróloga séria, impressionante, é o perfil da personalidade. Aí o peso da palavra preconceito pesou mesmo e aí eu pedi o telefone, liguei e fiquei impressionado, né? Da leitura, tá ali aquela mandala, aquele desenho com aqueles riscos e eu fiquei impressionado de quantas informações muito precisas sobre mim. Não era qualquer geminiano, né? Que meu signo é gêmeos, assim, aquela coisa genérica que a gente lia nas revistinhas. Eram coisas muito precisas, muito pontuais, né? Aí eu fiquei apaixonado por aquilo. No dia seguinte eu já estava numa livraria comprando livros, né, interessado, e ali comecei a estudar. Aí entrei num curso de formação com uma turma, né, uma astróloga experiente, de professora, e aquilo foi abrindo, de modo assim que 2 anos depois eu resolvi pedir demissão do trabalho, fui fazer jornalismo, e mudou minha vida toda, e fiquei tão apaixonado que uns 3 anos depois, de tão voraz que foi a minha vontade assim, de estudar, eu já estava fazendo mapa dos irmãos, dos amigos, aí comecei a fazer mapa de gente estranha e virei astrólogo. Então ela entrou assim, feito um avalanche, né? Feito uma revelação sobre mim, sobre a minha realidade, né? E me ajudou a fazer as escolhas que me trouxeram aonde eu estou, ao que eu sou, né? O que mais te encantou nesse momento que fez tu mudar completamente teu rumo de carreira, de vida? O que exatamente brilhou teu olho na astrologia naquele momento? Assim, havia a crise, a falta de resposta, né? A desorientação que eu vivia. Eu já sabia o que eu não queria mais, que era aquela carreira, aquelas coisas, mas não podia romper, porque eu também não tinha uma luz no horizonte, então me encantou a forma como ela mostrou minha natureza. Olha, teu potencial é comunicação, não é esse estudo que lida com pessoas, não é? Então era bem diferente do que eu fazia análises químicas no laboratório, né? E me encantou também a magia, né? Eu sempre fui apaixonado desde criança por mitologia, né, os relatos de heróis, deuses, né, mitologia grega, e astronomia. Eu gostava de observar o céu, saber de constelações, saber o nome das constelações, e a astrologia achava uma bobagem, porque achava que era previsão sobre os signos. Até eu descobri que a astrologia é mitologia mais astronomia. Então minhas duas paixões antigas já estavam dentro dessa outra astrologia que não é comum, que não é contada.
né? Então aquilo ali me acendeu, eu disse assim, eu quero estudar isso, né? E aí descobri que, fora o que todo mundo conhece, que gera esses preconceitos, vai para a vala da superstição, não é? Da adivinhação. Sim. É uma arte tão antiga quanto o homem, né? Presente em todas as culturas e que já teve estudiosos, cientistas de peso. A gente, quando vai ver na história, estudamos ali em física, né? Newton, Copérnico, né? Grandes físicos, e que eram também astrólogos. Então isso não é contado, né? Então eu percebi assim, não é uma coisa de gente supersticiosa, é um estudo sério, não é? Eu não vou confundir a astrologia com o que fazem dela. Então essa descoberta ali dela ser um campo sério, da forma como ela me iluminou, me ajudou a me conhecer, não é? E referendada por estudiosos assim, de vários campos, não é? Além de conjugar minhas paixões da mitologia, da leitura do simbólico. Depois eu fui ver dessa conotação que ela tem do abraço com a psicologia. O Carl Jung já dizia que ela é a psicologia da antiguidade. Então, antes da psicologia se formar como ciência já no século XX, não é? O conhecimento caracterológico, não é? Dos tipos psicológicos, cabia à astrologia. Então eu fui ver a complexidade dela, não é? A importância dela, não só na história, como no presente, como funcionou comigo. Então tudo isso me abriu, então me jogou. Eu nunca na vida imaginei que ia me tornar um astrólogo, porque era uma coisa que eu não acreditava por não conhecer. Então tudo isso aconteceu ali, quando eu tive o primeiro contato com ela, né? Então foi revelador e transformador. E eu acho que é muito importante, Nivaldo, a gente usar esse nosso tempo para esclarecer sobre a astrologia e também quebrar esses preconceitos, esses mitos, crenças errôneas sobre ela. Então, quem sabe a gente começa falando sobre o que é a astrologia. Exato, né? Todo mundo vai responder essa pergunta. Vai dizer, esse negócio de signo, esse negócio de horóscopo, não é? Ou é a adivinhação do futuro pelo movimento dos planetas. Todo mundo tem o senso comum tem uma ideia dela, né? Mas ela, como eu disse assim, ela nasce em todas as culturas, quando você precisa conhecer os ritmos da Terra e da vida, não é? E descobre que esses ritmos seguem um calendário, um cronômetro maior, que é cósmico. Que os ritmos da natureza estão associados ao movimento do Sol, da Lua, às estações, essa marcação fundamental que é fundamental para as culturas, para você ter agricultura, plantar e colher no tempo certo, seguir a ordem da natureza, não é? Isso é astrologia. Então toda cultura precisa disso. Então isso foi se sofisticando, você sair da natureza e incluir o homem, não é, dentro disso, e sair da mera observação do Sol e da Lua, não é, com seus ciclos, não é, com as fases da Lua, e observar também esses astros errantes, né? A gente tem as estrelas que formam as constelações, que estão longe, muito longe, são meio imutáveis ali na nossa perspectiva, no desenho delas, mas a gente tem esses astros que vão atravessando, que vão andando, que os antigos chamavam de estrelas errantes, que em latim é planare, que significa planeta. Certo. Então você começa a observar que além do Sol e da Lua tem esses outros astros que vão mudando de posição e de observar como essas posições coincidem com coisas marcantes aqui na Terra. Assim como o movimento do Sol numa região do céu coincide com uma constelação, né? A gente vê essas outras coincidências. Então a astrologia é essa arte de relacionar eventos celestes a eventos terrestres. Né? Assim é em cima como é embaixo, assim na Terra como no céu, porque a Terra faz parte desse céu. Ela é um planeta do Sistema Solar. Então, se eu quiser entender a dinâmica da Terra com todas as potencialidades, os ciclos da vida, e o homem está dentro desse ciclo, eu tenho que colocar a Terra dentro do contexto dela, do Sistema Solar, associar ela com os outros astros da família do Sol. Então, isso é astrologia. Claro. Né? É esse estudo que compara o espelhamento que existe entre o céu e a Terra. É interessante te ouvir, porque quando eu vou buscar algo que fale de mim, eu me isolo como uma parte separada do todo. A gente tem essa tendência de separação, né, Nivaldo? E quando eu te escuto, eu me sinto parte desse todo em volta de um movimento comum. Exatamente. Que aí a astrologia devolve para a gente uma leitura que era comum na antiguidade, que é a leitura holística, né? O holos, o todo. A cultura moderna é egocêntrica, né? A gente está aqui, eu quero, a individualidade, né? A vontade.
Mas na antiguidade você não, tem o meu querer, mas tem um contexto, não é? Tem as leis, as regras que seguem essa conexão com o todo, com o cosmos. A palavra cosmos significa ordem. Então é isso que a astrologia faz. Apesar dessas incertezas, dos imprevistos que acontecem aqui na vida, que ordem maior existe a partir da conexão da Terra com o céu, com o todo? Então é esse estudo, aí você vai estabelecer uma leitura que é simbólica, não é? O planeta está lá em cima, eu estou aqui, ele não está causando nada. Não é? Não são os planetas que causam as coisas, isso é diferente também da leitura que todo mundo tem, né? É bem comum as pessoas, quando lidam com as artes divinatórias, né, pensam, eu acredito muito em astrologia porque o planeta está ali, se mede, se vê ele, não é? Mas o planeta não causa. E isso até muitos astrônomos que rejeitam a astrologia, né, usam essa observação para descartar a astrologia. Como é que pode um planetinha como Plutão, que não é mais nem chamado de planeta, de tão pequeno que ele é, causar coisas? Mas qualquer astrólogo sabe, não causa. O que é o sistema solar? É um modelo dinâmico da ordem do todo da vida, né? Que os planetas vão se mexendo em redor do Sol ali. E aí a Terra está aqui, espelhando isso. Eu olho o céu para eu poder entender o tom do que a Terra também está vivendo. Como se fosse um reflexo, Exatamente, Nivaldo? É um espelho, é um reflexo. Eu uso o macrocosmos, não é, para entender o microcosmo, que sou eu, é a minha vida, é o contexto do aqui e agora. Por isso que você consegue falar sobre mim. Exatamente. Por essa conexão. Você é um ser cósmico, surgido num determinado momento, com uma conjuntura astrológica, né, de disposição dos planetas, que te caracteriza. E aí os planetas continuam a se mexer, indicando o teu processo de movimento interno. E a gente pode localizar isso em qualquer época do tempo. Eu posso ver como é que os planetas estão hoje lá no céu, para eu entender como é que isso se relaciona ao teu contexto particular do teu mapa astrológico, que é o céu do teu nascimento. Então não é Júpiter que está causando nada, mas a posição de Júpiter hoje indica um movimento maior e eu vou traduzir isso para o teu movimento. Porque a gente espelha o cosmos, a gente só não sabe disso. Aí é que é o barato da astrologia, porque ela vem e te informa. Né? Olha, o céu está sinalizando isso e esse céu está dentro de ti. Se você não segue, você se aliena, você rompe com uma ordem, você pira, você se desorienta. Então vamos voltar para o movimento, preste atenção nisso aqui, porque isso, não é, essa sinalização do ciclo de agora desse planeta tem a ver contigo. E te favorece. É para isso, né? A gente quer voltar a ter essa ordem. Isso é muito interessante, até porque eu já fiz o mapa com o Nivaldo num momento da minha vida onde eu estava perdido, assim, não sabia o que eu queria, não sabia quem eu era, e eu acho que esse é um autoconhecimento absurdo, né, porque, como a gente comentou, hoje em dia a alienação das pessoas é enorme por conta das mídias e tudo mais, e eu relaciono muito isso com o sentido de propósito da vida, porque assim, se a gente não está aqui por nada, né, nada existe por nada, como Jesus diz, né, então se o universo em si, ele funciona numa perfeita lei e ordem, porque se um planeta tenta querer ser egoísta e se deslocar e correr mais rápido que o outro, explode tudo. Então, se a gente também pensa que, quando comentou, a gente quer ser egoísta, ser melhor uns que os outros, não segue essa lei e ordem, o nosso desequilíbrio interno vai ser enorme também em questão de sofrimento. Então, o que eu vejo assim, e analisando, não conheço muito sobre astrologia, mas o que pra mim fez muito sentido me deu essa ordem pra minha vida, me trouxe esse propósito novo e funcionar de acordo com essas leis do universo, né? Perfeito, Luan, porque a palavra propósito diz tudo. Ela é uma arte cósmica, que significa ordem, não é? E você, quando observa, quando integra, não é? Você encontra um sentido. Não é? Mesmo que você esteja vivendo numa situação complicada, tensa, caótica, mas até isso faz parte de um ciclo. Então perceba, isso passa e tem uma função. Vamos prestar atenção no porquê? Por que é que isso está acontecendo? Onde é que isso me leva? Não é? Então, assim, dá o propósito. O Nietzsche já dizia, o filósofo, né, que quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como. Então, as circunstâncias que às vezes nos abatem, não é? Dentro de um contexto cósmico, tem um significado.
Então ajuda você a aceitar, a colaborar com isso, não é? E aí você ressignifica isso, né? Você encontra o sentido para isso e muda tudo, né? Isso é maravilhoso porque tu vai conectando com outras coisas antigas que outra frase de Jesus: suporte o processo e você viverá o propósito. Só que se a gente está alienado e acha que as dificuldades da nossa vida são um castigo pra gente, a gente nunca consegue sair da ilha para enxergar o todo, né? Tipo, a gente fica só cego no problema e não enxerga. Mas hoje em dia, eu que passei por uma fase da vida que estava muito conturbada, foi essencial para mim chegar onde eu tô hoje com a clareza mental e tá a felicidade. Só que se a gente tá alienado para esses problemas, a gente não enxerga esse todo, né? Eu acho que a astrologia dá esse olhar de cima, porque eu fui escutar a nossa consulta outro dia e eu vi o quanto minha vida mudou depois que eu me consultei contigo. Fiz o mapa. Em função desse conhecimento, Lua, que tu absorveu com o mapa. Porque nem eu digo, a gente parece que tá vendado a vida e sobrevivendo e reagindo às coisas sem se entender por que a gente tá vivo. E eu acho que esse conhecimento que eu digo é essa clareza mental que te traz o propósito. Porque daí, tu vai ter dificuldade, sim, não vai, tua vida não fica fácil do dia pra noite. Mas tu encara de uma forma diferente essa dificuldade. Tu encontra um como forte porque tu tem um porquê sólido, né? É que a sensação que me deu quando eu fiz o meu mapa a primeira vez, que fica muito claro na leitura o propósito, né? É como se fosse algo que eu já soubesse, mas que agora, colocado em palavras e explicado de forma mais clara, me fez ter uma compreensão maior de direção. Porque às vezes a gente até sente as coisas, né, Nivaldo, mas ficam muito soltas. Então, quando eu tenho, olha para o que tu flui, olha a direção que tu flui, olha para onde, né, nesse momento que tu nasceu, no que tu foi levado de alguma forma, né, a gente começa a compreender um pouco mais sobre a que a gente veio. Me deu essa sensação quando eu fiz o meu mapa. E aí de estar no caminho certo ou precisando, que nem aconteceu contigo, né? Redirecionar para um outro foco que me geraria, além do propósito, uma felicidade e uma satisfação maior. Exato. O mapa é como se fosse a nossa semente cósmica. São as potencialidades espelhadas pelo céu no instante do teu nascimento, que te dá uma espécie de planta baixa, né, da tua psique, do teu ser que vai se desenvolver na vida. A gente não brota pronto. Então a planta está ali naquele céu, é a semente. Então essa semente tem uma natureza, é quase como se dissesse o tipo de árvore que ela tende a se tornar, não é? A natureza dela. Então conhecer isso é fazer as melhores escolhas que não estão no mapa, né? A astrologia não determina, não é o céu que vai te obrigar. Não é? Mas assim, conhecer as possibilidades faz com que você faça as melhores escolhas para cumprir a semente, para ter propósito, para se realizar. É como se o céu te desse no nascimento uma carta dizendo assim: realize. O caminho é seu, é você que vai escolher. Você pode até negar isso, vai sofrer por negar a natureza, mas é a tua história. Então, se eu não conheço a minha carta de navegação, o voo fica mais tumultuado, né? A rota fica mais bagunçada. A gente se perde, sofre, se desorienta, né? E é muito importante ressaltar o que você acabou de dizer, que a astrologia não é uma técnica de adivinhação. Ela até como ela lida com ciclos que se repetem. A gente sabe que todos os anos, na mesma época, a gente vai ter mudanças de climas sazonais, né, das estações. Então, isso daí é ciclo cósmico, eu não posso mudar. O nosso calendário é continuamente ajustado para a gente saber, não é? O inverno começa ali em junho e tarará, né? Então, a gente tem esses ciclos que eu sei, né? Eu posso dizer assim, olha, lá daqui, em julho do ano que vem vai fazer frio. É uma previsão que eu tenho, sei lá, né? Não sei que seja um dia quente, atípico, não é? Mas eu vou acertar. Então, a astrologia pode lidar com isso, como ela lida com ciclos que se repetem, que é o movimento dos planetas, que tem um tempo, né? Eles estão girando continuamente em torno do Sol. Eu posso prospectar. Agora eu posso saber do tom da energia, não como ela vai se manifestar. Tu pode me dar um exemplo, isso falando de pessoas, então? Sim, não é? A gente pode ter, não é, um determinado aspecto entre planetas no céu, não é?
digamos assim, porque aí a astrologia tem uma linguagem que é complexa, que você vai estudar a posição do planeta, onde ele está na órbita, não é? O lugar dessa órbita que a gente chama de signos, né? Os campos energéticos ali. E você vai estudar também os ângulos que um planeta faz com o outro, não é? Se eles estão de frente para o outro, se eles estão juntos, tudo isso tem importância porque é uma arte simbólica, né? Assim é em cima como é embaixo. Se os dois se juntaram lá, alguma coisa está se juntando dentro de mim. Que coisas são essas? Que efeito isso dá, não é? Então a gente pode ter duas pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, vão ter o mesmo mapa, se for na mesma cidade, então. Mas essas pessoas podem ter vidas bem diferentes. Primeiro, que tem um contexto delas, né? Tem as famílias que elas vêm e tal. O potencial está ali, a promessa cósmica, não é? Mas uma pessoa pode ser uma configuração que fale de uma expressão sensível, subjetiva, de entrega, não é? E uma pessoa expressa isso pela arte, não é? Que traduz o coletivo, que emociona, toca, não é? E outra pessoa pode ser um assistente social, por exemplo. A pessoa, o que é que tem a ver, não é? Um músico e um assistente social, e de repente os mapas estão ali com o mesmo tipo de configuração. Porque tem gradações simbólicas, não é? Da forma como... É por isso que a astrologia não é uma ciência. Para a ciência, não é? Digamos, o Sol com Netuno, todo mundo tinha que ser músico. Não é? E já houve até estudos, não é? Na França, um estatístico chamado Michel Gauguelin examinou 5.000 mapas de pessoas, de profissões semelhantes. Ele elegeu 5 profissões e ficou vendo a semelhança. E ele chegou, não é, a certas configurações assim, surpreendentes, de repetição. Olha, sempre que mapa de militar, esse planeta está nesse lugar. Mas não quer dizer que todo mundo que tem um planeta naquele lugar vai ser militar. Aí eu vou perceber, um se expressou com esse tipo de fluência, mas o outro pode pegar, não é? Como eu dei o exemplo ali da música, e ao invés da entrega da arte, que traduz o coletivo, que é ponte para o simbólico, é uma pessoa que entrega a sua identidade. Pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um cuidador, que é o mesmo princípio numa outra gradação. Entendo. Então, nem todo mundo vai expressar do mesmo jeito. E por a gente não poder, sem estudar o mapa, sem conversar com a pessoa, saber dessa direção, a astrologia não é considerada séria nem ciência pela ciência. Mas não tira o efeito dela, né? De ser uma arte de auxílio terapêutico, não é? Ela existe, né? Com essa ferramenta de orientação há milênios, né? Então, quando você fala em potencial, deixa eu esclarecer. É como se eu estivesse falando que eu teria uma tendência, um fluxo mais provável para que acontecesse tal coisa. Deixa eu traduzir para o ouvinte. Tem uma frase até medieval que diz assim: os astros inclinam, não determinam. É isso mesmo, esse ponto que eu quero esclarecer. Olha, esse ano é um ano que você tem uma propensão a um crescimento de carreira a partir de julho até dezembro. Sim, isso é possível na astrologia. Ok, muito bem. Isso não significa que vai acontecer se eu não fizer escolhas que me levem a isso. Claro. Eu vou ter um facilitador nessa fase. É isso, né? Exatamente. Tem um contexto. Muito embora às vezes você tenha uma série de indicações, porque são muitos planetas formando diferentes configurações, às vezes tem vários pontos que estão indicando a mesma coisa. Então isso tem uma potência de ser algo que vai se impor a você também. Aumenta o potencial. Mas nada é certo. Sempre tem escolha. Porque eu sempre tenho meu livre-arbítrio imperando, né? Livre-arbítrio não está no mapa. Isso é muito importante porque eu acho que diferencia muito das outras técnicas de adivinhação. Até para a pessoa, quando buscar, não criar uma expectativa de que o Nivaldo vai me dizer exatamente o que vai acontecer comigo esse ano. Mas ele vai mostrar tendências potenciais que podem ser facilitadores nas escolhas que você vai fazer esse ano. É exatamente. Isso, né, Nivaldo? É uma carta de navegação, como eu falei, né? Como se fosse uma bússola que está apontando. Não é a bússola que diz que a pessoa vai fazer a viagem. Perfeito. E eu acho que isso é uma das coisas o maior presente que alguém pode te dar é isso. Porque eu falo por experiência própria, não tem coisa pior do que tu não saber pra onde ir e não saber o que tu quer. Porque daí, que nem a frase do Nietzsche, se tu tem um porquê forte, tu supera qualquer como. Só que se tu não tem um porquê, não vai. Vai. Aí você fica à mercê das circunstâncias, Fica tentando, né? Culpando né? tudo, ou dando cabeçadas, né?
Nivaldo, além disso, eu posso pensar também como uma ferramenta de autoconhecimento? Absolutamente. Tem vários usos para astrologia. Você tem a astrologia usada, porque ela é o quê? Uma arte de comparar ciclos celestes com ciclos terrestres. Então é como se fosse, não é, um meteorologista que estuda as condições climáticas. A gente todo dia presta atenção no clima, porque eu dependo disso para fazer 1000 ações, movimentos, né? Então tem todo um estudo, não é? Das variáveis aí, da temperatura, da pressão e tal, para a gente saber que a tendência é daquele clima ali, né? Então você vai ter várias indicações, vários usos para isso, né? Desde os usos mais materiais, não é? Até os mais simbólicos, mais subjetivos, mais psicológicos. Então tem muitas astrologias que usa o estudo dos astros, a movimentação, os ciclos, não é? Você pode ter uma chamada astrologia financeira, porque assim como você tem 1000 economistas dando assessoria na Bolsa de Valores, né? Você tem também astrólogos que se especializaram nisso, que é mais uma fonte, né? Não é? Você usa a astrologia médica, né? Lógico, não é uma ferramenta que o Conselho da Medicina vai orientar, mas na antiguidade, né? Para você ser um médico, você tinha que conhecer a astrologia, né? Então, você tem também isso. Você pode ter a astrologia da saúde, dar um enfoque ali para ver debilidades, tensões, crises que podem gerar problemas de saúde específicos, né? Você tem a astrologia eletiva, onde você pode escolher um céu, uma conjuntura que seja mais propícia para determinado tipo de coisa que você queira. Sobre trabalho, por exemplo? Sim, então eu quero abrir uma empresa sobre cosméticos em novembro, né? Veja aí qual é o céu que está melhor para isso. Então tem astrólogos que se especializam nesse tipo de consultoria. E tem a maioria, que pelo menos é a área que eu me dediquei, que me apaixona, me toca mais, que é a astrologia de orientação psicológica. É essa astrologia que eu disse que o Jung chamou da astrologia da antiguidade, que é centrada no autoconhecimento, traz para o indivíduo. A astrologia da antiguidade era feita pelos sacerdotes a serviço do rei, previa seca, guerra, invasão, não sei o que era o uso que o rei queria. Ela chega para o humano, acessível para cada pessoa que possa estudar sozinha ou recorrer a um astrólogo, mais para cá, mais aqui nos últimos 200 anos, digamos. Sim. Aqui, mais no século XX. Sim. Essa astrologia centrada no indivíduo como uma ferramenta terapêutica de autoconhecimento. Sim. E é a área que eu me dedico, que eu gosto mais, né? Então, não tenho conhecimento de astrologia financeira, recuso, encaminho para colegas quando me pedem, né, investimento ou coisa do tipo. Assim, não vou por aí, não me especializei. Sim. Mas estudo muito fundo essa de orientação psicológica. E é impressionante o resultado, tanto que quando algum cliente meu faz o mapa, eu peço que ele traga para a sessão de terapia, para a gente trabalhar, porque é muita informação riquíssima. Olha, às vezes que eu fiz, e não foram poucas, eu nunca encontrei um ponto que não fosse verídico, nunca. Todos eles fazem muito sentido e ajudam muito nesse diagnóstico terapêutico, muito. E no processo de autoconhecimento da pessoa também. Nivaldo, como a gente já conhece teu trabalho e a gente sabe do que se trata, eu gostaria de tentar levar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, uma forma um pouco mais concreta para que eles entendam exatamente como é que funciona as etapas, né? Se eu for fazer um mapa contigo, né? Que etapas tu segue? Como é que a gente vai ver infância, a gente vai ver parte... Como é que tu... Talvez a pessoa, assim, compreenda um pouco melhor. O que tu acha? Sim. Aí, como eu disse, depende da linha que cada astrólogo vai dar. Nós vamos falar da tua. Exato, a minha. O que é que eu desenvolvi no tempo, nessas décadas já de estudo, né? Foi o seguinte. Eu acho assim que quem procura um astrólogo tem um problema. Ninguém vai por curiosidade, né? Vou gastar dinheiro só para saber de mim, porque eu não tenho mais o que fazer, né? Se tá tudo certo, ninguém se mexe. E tá ali, é por aí mesmo. Agora, se eu tenho um problema, uma tensão, eu tô perdido, não é? Tô em crise, tô deprimido, eu quero que pelo menos me mostre um céu, me dá uma luz, me aponta uma direção, aí é a hora boa do mapa.
As pessoas até me perguntam, quando é que a gente tem que fazer o mapa? Eu digo, quando você tem uma pergunta, quando você precisa de um mapa. Sim. Eu estou viajando, eu quero saber se eu estou na estrada. Se essa estrada me leva onde eu preciso chegar. Né? Então, eu sempre procuro, quando eu faço o mapa, e eu vou precisar dos dados de nascimento da pessoa para saber o céu natal dela. Então, a data, a hora e a cidade, o lugar da Terra importa também, né? Então, eu calculo, né, tá ali à disposição dos planetas, que vai indicar, como eu falei, essas potencialidades. Mas eu também quero saber o que está acontecendo agora com esse mapa. Os planetas não pararam de se mexer. Eles vão fazendo ciclos, vão repetindo posições originais e tudo isso coincide com momentos marcantes da nossa vida. Então eu quero estudar o contexto que a pessoa está vivendo agora para situar o problema dela agora e até apontar tendências, para onde é que isso vai. De onde é que isso veio e para onde é que isso vai. Né? Então dar esse contexto é ajudar a pessoa a se orientar, a compreender o que ela está vivendo. Ela pode até lidar, pessoal, esse ciclo é demorado, mas assim, é aceitar, não é? É poder compreender. Então, eu divido a consulta em 2 partes. Na primeira, eu estudo o mapa natal para falar disso, né? Da personalidade, dos talentos, das tensões, o propósito, não é? Colocar assim uma planta baixa da pessoa, a natureza dela em linhas gerais. Legal. Não é? E aí, lógico, a depender das configurações, a gente vai perceber que pode ter tensões que envolvem a família, que envolve a infância, e eu vou ver o quanto isso é válido ser falado. Eu não vou explorar tudo que eu acho que o mapa tem. Como se fosse os alertas, os cuidados importantes que tu observe. É quase como se assim, aquilo que eu acho relevante para ela saber, para compreender o que ela está passando. Entendo. Né? Então, por isso que uma leitura nunca esgota, né? Você pode repetir ela muitas vezes. E aí, depois, na segunda parte da leitura, eu me centro no agora. O que é que está acontecendo? Que planetas estão envolvidos? Que assuntos isso traz à baila? Quais são as áreas envolvidas no mapa da pessoa? Então, ela começa a se situar ali, não é? Então, por isso que eu disse assim, a direção do mapa sempre é a partir do que está acontecendo agora. No meu caso, para eu priorizar. Raramente as pessoas elencam. Por isso que eu até digo assim, eu vou apresentar em 2 partes dessa maneira no começo do mapa, e você pode ir me perguntando, ou se eu não falar do que te interessa aqui, me pergunte que a gente olha. Porque eu posso olhar um mapa dando foco ao trabalho, à saúde, à família, ao amor, à carreira, enfim. Todos os assuntos principais da nossa vida estão ali no mapa. Então, a pessoa às vezes traz um foco de interesse dela. Mas, no geral, elas estão ali. Elas me ligaram, eu não sei por qual motivo, e quando eu faço o mapa, eu disse, deve estar aqui. Ó. E aí eu mesmo procuro. E aí é impressionante como a grande maioria mesmo das pessoas, depois que eu apresento nessas 2 partes, eu pergunto, agora tuas perguntas, o que é que tu quer? E ela fala assim, não, já foi dito. Sim. Como se é isso, não é? E dá uma compreensão do que está acontecendo com a gente também, né? É isso, Josi. Para mim, é a grande devolução, o grande propósito, no meu caso, com essa leitura, né? É fazer a pessoa compreender. Né? É ter uma situação da história. É saber... Olha, eu me lembro uma vez, eu vi uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Ela entrevistando uma astróloga carioca, e ela dizendo assim, olha, já faz um tempo que eu parei a minha psicanálise, né, que eu adoro, mas assim, hoje eu adoro ir num astrólogo e ele me mapear e dizer, isso vai passar. Então ela diz assim, amo saber que o Saturno vai passar, que essa situação vai acabar, porque já me anima, não é? O durante. Então a gente dá essa noção também de ciclos, não é? De tempo. Isso é interessante. Que conforta, né? Exatamente, Conforta. Porque até tu analisar a própria natureza, eu digo que é a maior professora que existe no mundo, né? Porque tudo na nossa vida tem ciclos, tantas coisas boas, tantas coisas ruins. Por exemplo, assim, uma árvore, ela cresce, né? Tem a estação que ela faz a flor, depois ela dá o fruto amadurece, o fruto cai, depois a árvore perde todas as flores para se recuperar, para depois fazer o fruto de novo. Então a nossa vida é assim, e quando a gente aceita que a nossa vida acontece, vai ter dias que nós vamos estar bem, tem dias que nós vamos estar mal, quando tu tem essa compreensão, essa clareza, né, de que tudo passa, tudo é pro nosso bem, que Deus não falha, Deus é perfeito, tudo mais, quando tu deixa a vida fluir através de ti, tudo fica simples. É colaborar com esse dom, não é? Você foi eleito para conduzir uma série de dons.
Não vai ser fácil, nunca é para ninguém. Todo mapa tem tensões, tem desafios, não é? Que não são fáceis de lidar. Mas é aí que a gente cresce também. Então eu acho assim que essa compreensão, no mínimo, é uma ferramenta de apoio. É assim que eu vejo ela, não é? Ela não se basta, nem eu acho assim, olha, fazer o mapa resolve tudo. Mas é uma técnica de apoio que, bem como tu citaste, assim, ó, junto com outras, não é? Como ferramenta de orientação, é maravilhosa. Eu fiquei pensando o seguinte sobre técnica de apoio, Nivaldo. Se eu pegar uma pessoa extremamente controladora, não vai ser muito apoio, não. Não. Aí isso, às vezes, é aquele mapa, quando eu tô calculando, eu disse, ih, vai me dar um trabalho danado. Já sabe, pela estrutura do mapa, né? Tem mapas que são pura resistência, que são pessoas de força, de luta. Agora, mudar com elas é complicadíssimo. E às vezes o sofrimento tem a ver com isso. A resistência delas à mudança, porque a resistência é uma característica até positiva delas. Só que está exagerada. Então, às vezes, você cansa que está tocando num ponto e sente que a pessoa está ali, ela não reconhece, e o próprio mapa está dizendo que ela oferece resistência. Então, como é que você quebra essa barreira, né? E aí é o ponto também que a gente percebe, olha, eu vou dar o contexto, eu vou revelar, o mapa é gravado, ela vai poder ouvir de novo se ela quiser, sim, mas mudar ela não é comigo, não é minha responsabilidade. Né? Eu sou um tradutor, não é? Eu apresento, sim, aqui as coisas, agora é o trabalho dela, né? Porque a necessidade de controle não vai aceitar que os ciclos se movimentem, não aconteçam. Ou então, se é para se movimentar, é como a pessoa quer, no ritmo dela. Então, vem me dizer agora que eu vou ter 4 meses tensos? Ou que a tendência das coisas é contrária ao meu controle. É contrário do que eu quero, né? Daquilo que eu sai daqui, cara, vai pirar longe. Isso aí não vai funcionar, né? É. Porque ela é um apoio quando eu aceito, principalmente, a minha integração com esse todo, Nivaldo, influenciando e sendo influenciada pelo todo. A gente cai no mesmo ponto da separação, né? De eu me ver separado e querer ter esse meu ego maior do que o todo, querer controlar, inclusive, os ciclos e o próprio universo em torno de mim. E, na verdade, quando eu me aceito parte desse todo e danço conforme ele toca e flui com mais... Eu aposto muito nisso. Sincronia. Eu ia falar leveza, tu flui leve, por mais que esteja apanhando e sofrendo e doendo, tu fica leve. É tudo que a gente quer. Por isso que eu acho que diminuir o peso já é um conforto, sim, extraordinário que a gente tem que se dar, né? Porque, bom, então justifica não estar muito bem nesse momento, mas eu entendo também que vai ter um fim e tá tudo certo, né? E não lutar também contra as coisas que são. E até compreender, não, o universo contra a gente, o céu difícil contra mim, né? Olha a arrogância que a gente tem também, né? De se achar os donos do universo. É de perceber, não, é um contexto de desenvolvimento. O sofrimento faz parte disso. O Jung já dizia, né? Não tem sofrimento, não tem crescimento sem dor. Não. Então, é na dor. Não. Então, note que ele não vai cultuar a dor, mas não também negá-la, compreender a função dela, né? Exatamente. Em vez de eu me revoltar contra essas dores, contra esses momentos, né? Vamos chamar mais sombrios, de eu poder crescer e observar e aprender com aquilo, né? Então, a estrutura do mapa que é fascinante, né? Que no ato de preparar previamente, ali desenhar, já situar os contextos, já apontar os pontos que eu vou priorizar na leitura. Certo. A leitura dura cerca de 2 horas, né? Dividida em essas 2 partes que eu falei, né? Primeiro, a estrutura da personalidade, né? E na segunda parte, o contexto atual. E fala um pouquinho de futuro também, né? Pro não nessa lei, eu tenho medo dessa palavra. Não, mas eu digo do próximo ano, né? Os teus potenciais para este ano, vamos pensar assim? Assim, quando a pessoa, geralmente, tem gente que vem com essa coisa assim, eu quero o mapa do ano, né? E tem astrólogos que às vezes até dão aqueles esqueminhas, né? De janeiro, assim. Eu não gosto de trabalhar com esse tempo mais fechado, até porque acho que a capacidade de responder varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes o aspecto já se desfez, mas a pessoa não resolveu, por causa do ritmo dela, aquilo que o aspecto veio dizer. Sim. Então, chegou maio e aquilo que estava previsto não aconteceu. Foi o planeta que não funcionou como indicador, ou foi o movimento interno da pessoa que não agiu não se abriu para Então, mas sim, eu sempre coloco nessa perspectiva.
não é? Até eu falo do tempo, olha, Saturno vai levar 2 anos e meio em peixes, vai ficar até 2016 aqui, 2015, né, e tal. Então, é um período longo, lógico que o que afeta mais o teu mapa específico pelo ângulo é até 2024, mas assim, eu procuro não fechar, assim, olha, dia 15 de maio muda e ali, porque parece que a gente é um reloginho que tá todo mundo seguindo a indicação. Então eu tenho que levar em consideração também essas pessoas que tu citaste, né, que são controladoras e que tem uma estrutura rígida, às vezes é ali, né, tá ali a hora da mudar e elas não mudam. E aí, não é? O céu mudou, mas elas ali. É como se fizesse uma força contrária do fluxo, né, Nivaldo? Exato, Josi. Essa compreensão para onde é que o universo está apontando, vamos por ali que é vantajoso. Entrega não também. mas só que é mais fácil dizer do que fazer. Aí depende das estruturas internas também. Às vezes a pessoa até quer, deseja, mas é ela, né? O jeito dela. Porque talvez seja uma leitura muito linear nossa, de bom e ruim, de certo e errado. Com certeza. Sei lá, Plutão é ruim, Plutão é bom. A gente carregou da própria astrologia esses jargões do benéfico e do maléfico, porque era uma visão de mundo, né, dicotômica, antiga. Quando veio Einstein, que tornou tudo relativo, quando vem o conhecimento simbólico, psicológico, muda tudo, e a astrologia também muda. Por isso que ela ficou, quando vem esses planetas descobertos mais recentemente, Urano, Netuno e Plutão, que não são visíveis ao olho nu e não eram conhecidos na antiguidade, não é? A gente muda o paradigma, não é? E aí você começa a ter uma relação com o benéfico e o maléfico, não mais nesse julgamento de valor, é bom, é ruim. Às vezes um aspecto desafiador, nós hoje chamamos de aspectos fluentes e aspectos tensos ou desafiadores. Mas às vezes assim, um aspecto que antes era chamado de maléfico, indicando fracasso, desgraça, sei lá o que, com aquela leitura fatalista antiga, é um ponto de crescimento, vai gerar dor. Mas é o que a gente falava antes, né? O quanto a minha compreensão dessa dor muda tudo. Claro. Então, um aspecto difícil não é ruim, já que ele vai te levar a uma outra consciência. O processo dele pode ser complicado, e isso o astrólogo tem que dizer. Sim. Né? Mas é isso, é a gente não achar que a coisa Mas qual é o processo de mudança que não é tenso, isso, Nivaldo? Não tem mudança sem dor, já dizia o Jung, como eu citei antes. Nem vou usar dor, mas no mínimo tenso, né? No mínimo desafiador, no mínimo vai te desconfortar. Aliás, não existe crescimento no conforto. E até a vida pode ser maravilhosa em todos os sentidos, mas até ela um dia acaba. Então... Quando eu atendo pessoas que falam que está tudo muito bem, elas começam a achar que tem coisa errada, porque realmente tu fica estagnado, tu sente falta de movimento, né? Sim, tanto que Jesus diz assim, que a alma, se ela estiver sempre sorrindo e leve e tranquila, ela não cresce, né? Ela fica estagnada. E eu acho que eu hoje em dia vejo que a maior bênção que eu tive na minha vida foi o sofrimento. Porque ele me tirou de uma pessoa triste, me fez sofrer, depois me tornou uma pessoa feliz. Então, se a gente analisa isso durante a nossa vida, cada queda, cada tomo que a gente tem, a gente pode aprender com isso, a gente vai crescer sempre. Hoje em dia, eu tenho um exemplo disso hoje comentei pra minha mãe. Fui andar de bicicleta, fiz uma besteira, caí no meio da rua de bicicleta. Isso, pra mim, foi maravilhoso, porque... Não vou trazer o que eu pensei na hora, mas o significado que isso teve pra mim foi incrível. E isso tu vai tendo essa consciência de que todo sofrimento é uma coisa boa pra nós, é uma prova de amor que Deus tá dando pra gente. Tu não tem tempo ruim. Tu tá doendo, tá coisa, mas tu tá sempre em paz e tu tá sempre crescendo. Exato, e não é adotar uma postura meio poliana, né? Tudo vem para o bem ali, não é? A gente é humano, né? A gente pragueja, reclama, né? Isso é natural, é do humano. Mas é ter uma compreensão maior do que a gente está atravessando. Olhar de longe. Mesmo que não seja na hora, mas depois eu reflito, eu disse assim, olha, não é? Ou até não me sentir, não é? O azarado, o perseguido, não é? Eu disse, caramba, tá aqui embaixo encarnado, você vai doer. O mito bíblico já diz isso, né? Quando a gente foi expulso do paraíso, agora é contigo, mas vai ser doloroso. Sim. E é isso, a consciência não vem sem dor, né? Não. E ela é um processo de desenvolvimento. Fundamental, porque sem ela é isso, a gente repete, a gente regride, a gente resiste, E a gente vive no automático sem ela, né, Nivaldo? É. Então eu posso aceitar de forma automática aquela dor, mas eu posso também tomar consciência da mensagem que ela traz e de que forma eu posso passar ela
com a menor dificuldade dentro do possível. Então eu me entrego e vivo automaticamente, daí eu vou entrar na vitimização, na queixa, aquele padrão que a gente costuma usar, ou eu me afasto e faço um entendimento diferente, né? Mas essa compreensão de que existe algo maior que move o todo e que eu faço parte desse todo é muito importante, né? Exato. Eu gosto muito de usar um exemplo, Nivaldo, da célula no corpo humano. É como se o todo fosse o corpo humano e nós fôssemos uma célula dele. E por mais que tu tenha a vontade própria ali, tu tá contido naquele todo. E tu influencia e é influenciado o tempo todo por ele. Tu pode ser só uma célula que funciona direitinho, aí quase não é lembrada, mas tu pode gerar um câncer a partir de ti mesmo. Se ela não for integrada. Se ela não for colaborativa, né? E me faz pensar também, Nivaldo, que a única coisa que pode destruir literalmente o ser humano do planeta é quando ele deixar de ser colaborativo. E entender que ele faz parte desse todo e não deixar de pensar no todo como ciclo, como movimento e como apoio e ajuda um do outro, né? Exato, porque é bem essa conexão entre o macrocosmos e o microcosmos. A gente tem essa noção de um centro que está, né, no centro de outras coisas. Exato. Né? Então a gente vê assim, o sistema solar, a gente tem o Sol, que é um astro, uma estrela, que atrai aqueles planetas em volta. Quando a gente vem para o micro, a gente vai parar lá na estrutura do átomo. E a gente tem aquele núcleo rodeado de elétrons em volta. Eu falei, caramba, olha, a física descobre que a estrutura macro é igual a micro, que se interpenetram. Então tudo isso está nos dando uma noção de paradigma, de modelo, para a gente olhar para a gente. Se eu não tiver essa noção de centro, não para me isolar do todo, né, mas exatamente para integrar o todo, né, eu me desconecto da visão holística, né? Então é por isso assim, olha, trabalhar em mim primeiro, me conhecer, não é? Me elaborar, me expressar, é também uma contribuição que eu estou fazendo de ampliar a minha relação com o todo. Sem dúvida. Porque a minha própria consciência abarca o todo. Sem dúvida. Não é? Eu acho que tem uma coisa que a astrologia me ensina, pelo menos como astrólogo, não é? Lidando com todo tipo de configuração, de mistura, né? Tem padrões que se repetem, mas assim, tem outros assim, que cada mapa que você faz é uma surpresa. Então, nos dá essa ideia da complexidade, da diversidade com que o cosmos se manifesta em cada ser. E ajuda a gente a aceitar o diferente, a compreender e a ver tudo como manifestação de uma mesma ordem. Perfeita. Não é? Então, essa tolerância, essa compreensão, essa compaixão também vem desse estudo, né? É agir como se fosse impulsionado pelo amor, né? Porque o que é o todo? O que seria Deus? Só tu olhar para a natureza. Isso não é uma força de amor que faz tudo crescer, evoluir, prosperar. Então, se tu age com a intenção do bem maior, com a intenção do amor, tu tá unido no todo, sendo uma individualização desse amor. Só que se tu vai contra, querer competir com os outros, querer ser melhor, querer matar por causa de alguma coisa, tu tá indo contra. Então, o sofrimento, ele vai ser inevitável. Se tu for contra o todo, olha, nós somos dentro de 7, 8 bilhões de pessoas, fora o tamanho dos planetas e coisas. Então, não tem como tu viver em paz se tu estiver indo contra o amor, né? E achando que só você, né, tá E talvez resolvido. por isso que a gente esteja sofrendo tanto. Que é isso, faz parte da modernidade, o capitalismo reforça isso, tuas escolhas, tuas decisões, teus consumos, não é? E deixa a gente assim sem se importar nada com o contexto, com o outro, pensando que se eu estiver bem, dane-se o mundo, né? E perceber que o desarranjo que eu crio com o meu egoísmo, né, volta para mim. Né? Cria um contexto que não vai ser favorável para mim. Também. Acho que faz parte do nosso processo de evolução, né? Que nem tem aquela parábola que fala do filho pródigo. Ele sai da onde ele era, esquece de onde ele veio e depois ele sofre para lembrar de onde ele era. Então, retoma a origem, né? Retoma a origem. Acho que é do nosso processo, né? Tu vem do amor, tu se esquece disso, se ferra, depois tu lembra que tu era e não precisava sofrer. Acho que vai ser o único caminho, né? Então. Acho que esse é o processo na Terra, né? De certa forma, a astrologia é esse caminho para fora e para dentro, né? Porque nos aponta a direção da expressão, da realização, mas também nos traz essa consciência do que é a minha natureza, contra a qual eu não posso negar. Meio que pelo que eu vim, né?
E é isso, a gente às vezes pode ver assim que tem uma tentativa equivocada de expressão, que não é a única. Né? Então, se eu não conheço a natureza da energia, né? Dizer, que difícil que é isso, vai causar, sabe, causar só dano. Mas não, né? Não tem nada que eu não perceba a que isso veio. Exato. Qual é a expressão, qual é a modulação que eu possa fazer? Exato. Né? Aí entra as escolhas, aí Exato. entra o trabalho de cada um, né? Consciente. Nivaldo, esse momento que a gente está vivendo hoje, dá para enxergar esse reflexo no cosmos? Sim, claro, porque como eu falei dos vários tipos de uso da linguagem astrológica de comparar o macro com o microcosmos, né? A gente tem também uma astrologia chamada de mundial. Você analisa macro tendências, não é? Da Terra toda, os países, não é? A geopolítica, tudo isso também é estudado, não é? Que é fascinante. Então você tem o mapa de um país, por exemplo. Tudo que nasce tem um mapa, tem um céu inaugural. A gente tem, por exemplo, o Brasil. Ele é descoberto ali em 1500, sob o signo de Touro, né? 22 de abril, mas depois só que ele não é país, né? Ele se torna país independente no 7 de setembro de 1822, naquela hora que Dom Pedro dá aquele marco, não é? E em São Paulo, às margens do Ipiranga, mais ou menos por volta de 4h30 da tarde. E aí é que, tipo assim, é um país de virgem, o Sol em virgem, com o signo ascendente, o que estava no horizonte, em aquário, que era o céu daquele momento. E olha que coisa curiosa, como essa simbologia começa a se realizar, se manifestar, se materializar, que aí depois se escolhe uma bandeira que tem a palavra assim, ordem, que tem a ver com virgem, e progresso, que tem a ver com aquário. Então aí você vê assim, eu posso estudar o mapa do Brasil para saber o que está acontecendo com ele agora, não é? Então a gente vai comparando com os ciclos que vão acontecendo nos planetas. E tem alguns encontros de planetas que são particularmente difíceis. Então, por exemplo, sempre que o Plutão e Saturno, que são dois astros que têm a ver com finitude, com corte, com pressão individualmente, agora juntos isso fica potencializado ao extremo. Sempre que eles se encontram no céu, que se alinham, né, de um determinado ângulo, coincide com momentos muito difíceis. De repressão, de corte, de provações coletivas, de guerra, de ditadura, né, de tendências repressivas, enfim. E a gente recém passou por um ciclo desse, em 2020, que foi quando eles se juntaram. Tanto que anos já eu participo, tanto como conferencista, como público também há muitos anos, do principal evento de astrologia que acontece no Rio, que é o simpósio do Sindicato dos Astrólogos do Rio, né? E já tem, sei lá, já tinha antes de 2020, uns bons 5 anos que todo ano alguém apresentava uma palestra, 2020. De tipo assim, tendências de extrema direita, de repressão, de retorno a hábitos antigos, tendências regressivas, não é? Eventos que vão significar coisas duras, não é? Morte, ascensão da mortandade. Porque a vez que isso aconteceu antes foi de 82 a 84, quando surgiu a AIDS. Não é? Então a gente sabia assim, vai pipocar de novo algo que vai morrer gente, que vai trazer um clima pesado, né, denso. Então a gente já sabia. Então, só que a gente não sabia que seria só um astrólogo, André Barbeau, na França, que publicou 10 anos antes, ele dizia que seria uma pandemia, isso daí. Né? E foi nessa experiência, mudou tudo e a gente não processou nem ainda todas as mudanças que são derivadas desse fato. Foi pesado, foi terrível, foi mortal, foi repressivo, coincidiu com a ascensão de extrema-direita no mundo, que a gente ainda está tendo. Então isso teve um tempo, né, até se desmanchar, durou uns 2 anos. Já encerrou, então? Só que encerrou assim, não é assim, encerra, muda... Não é? E aí a gente está lidando com as sequelas. A AIDS não parou até hoje. Sim. Não é? A gente está lidando com mudança de comportamento que são coletivos, são purgações coletivas, podemos chamar assim. Então, graças a Deus, a gente já sabia, não é? Que, terminar 2020, 2022, 2023, o céu começa a dar uma clareada, que esses planetas se afastam
e começa a se armar outros que já são indicativos aí, não é? De coisas mais amplas, de dinamismo, de abertura. A gente também tem ciclos de liberação, de crescimento e ciclos de retração. Sim. Então a gente passou por um bombástico de retração, Sim. que as sequelas ainda estão aí. Sim. Não é? Mas a tendência, graças a Deus, no ano que vem, a gente tem um encontro de Júpiter com Urano, que são 2 planetas progressistas, de invenções, de mudanças, né, que vão se encontrar ali no signo de Touro, ainda no primeiro semestre. Então é em cima disso que a gente vai fazendo, não é, essas modulações, de dizer que pelo menos, né, tensões sempre vão ter, varia de país para país, né? Sim. A gente está vendo a guerra agora, Sim. né, deflagrada, enfim, cada país responde de um jeito, não é porque é aquele clima que todo mundo processa igual. Mas pelo menos assim no coletivo, não é, dá aquele ânimo de a gente saber que o momento, sim, é pensar globalmente cada vez mais. Júpiter e Urano pede, se a saída não for global, não adianta, não é? É conecta, é holístico. Por isso que essa coisa da crise do clima, de tudo isso, tudo vai se acirrar, porque não tem saída. Se não for por aí, ficar no meu, poluindo, degradando o planeta, e o problema não é comigo, o planeta todo corre perigo. Então vão aumentar essas ações, né, em prol do coletivo. O planeta Plutão está mudando de signo, e como ele é muito lento, ele vai levar 20 anos, por exemplo, no signo de Aquário, que é esse signo que tem a ver com o coletivo, com o futuro. E Plutão é um planeta muito intenso, então essa coisa da ascensão das minorias, o empoderamento delas, que é uma coisa positiva, mas que isso tudo também traz radicalidade, traz tensões que a gente já está vendo, não é? Então, assim, a gente já sugere alguns climas em várias áreas. Agora, sem dúvida que se eu não pensar holisticamente, coletivamente, não é, por essas tendências todas, não há outro caminho. Nivaldo, e daí a questão da nossa responsabilidade vai da forma que a gente lida com isso tudo. Exato. Necessariamente eu não preciso sair fazendo uma passeata contra o clima, greve, para mudar, não é? Mas é assim, eu como indivíduo dentro desse tecido gigantesco, qual é a minha contribuição, pelo menos para não degradar o planeta? Para adotar hábitos que não sejam, né, tão vorazes de consumismo, de exagero. Como é que eu lido com o meu lixo, não é? O que é que eu dou para o planeta, o que é que eu agrego para ele? De que forma eu estou sintonizado com esses problemas maiores e qual é a solução que eu, no nível pessoal, pratico. Aí é que tá, não é? Você tá como uma célula colaborativa, como tu citaste antes, para o tecido maior. Né? Sim, muito bem. Isso é Mas foi otimista, né? Melhor assim, melhor ouvir isso agora. Eu sou, por isso que até dentro da pandemia, eu falei assim, epa, teremos pelo menos uns 2, 3 anos de pauleira. Eu mesmo não imaginava que seria tão intenso, não é? Mas é porque ainda teve também o planeta Júpiter ali, que foi um trio parada dura, como a gente chama, né? Em Capricórnio, que é um signo de fronteira, de conservadorismo também, e acirrou aquilo. Sim. Né? Mas como tudo no universo acaba, muda. A lei é essa, tudo muda mesmo. É a única certeza que se então tem. quem engatou naquele clima, porque se identificou e quer um retorno a um mundo rígido e tal, vai ficar parado no tempo, não é? Vai ficar aí brigando. Porque o rio contra não sei o segue, quê. né? O rio segue, né? Então é bom a gente saber qual é o fluxo dele, né? Pra gente ir acompanhando, tomando cuidado com os períodos de dureza, né? Sobrevivendo a eles, mas apostando que é dinamismo, é criação, né? E sem fugir da realidade. Hoje em dia a gente tem esse vício de fugir da realidade através de celular e coisa. Viva a vida. Da gente ter Cara usado de peito. essa maravilha que traz a tecnologia, a conexão e todo como um mecanismo de alienação, né? As pessoas entram nos seus celulares e viram zumbis. Eu falei assim, caramba, não, tá errado, não é por aí o caminho, vamos repensar, vamos buscar outras formas, não é? O problema não é a linguagem, é o uso que está se fazendo dela, não é o aparelho. Né? Eu adoro tudo que o celular trouxe aí, tudo que a internet proporciona. Agora, a consciência que você tem que ter disso, né? Conectar mais com os pais, com a família, menos com isso daí, né? Então é bem isso, que às vezes a gente precisa do extremo e do sofrimento que o extremo traz até você voltar para o eixo, né? Para o meio, caminho do meio. Sim. Infelizmente é assim, não tem jeito, né? Então é de perceber que tal é essa desordem, essa alienação, essa alucinação coletiva que a gente está vivendo, né? Que está precisando despertar, esse despertar coletivo
para o caminho do meio, Porque né? está gerando muito problema mental, muita doença mental, muito sofrimento, Sim. muita dor. Ansiedade, desorientação, insônia. A própria pandemia já trouxe um caldo que só Medo. agora a gente está processando. Agora piorou, né? Mas que talvez tenha sido importante, Nivaldo, para a gente parar e reavaliar o que eu estou fazendo comigo, né? E importante também o sacode que o planeta deu ali com a pandemia, né? Diz assim, olha, quer ver o mundo parar por um micro-organismo que traz a morte. Exato. Né? E que tem gente ainda que ainda nega, né? Sim. Que até hoje, não, isso não existiu, não é? Aí fala assim, Sim. meu Deus, tem de piedade. Que mais que precisa acontecer? né? Então se eu não aprendi com isso, com a finitude, não é? Com o Isso. baque, eu continuo na minha arrogância, não vai mudar nada. Vamos crescer, vamos produzir, vamos consumir, vamos o querer. Para, porque o recado foi muito sério. Não insiste no erro, aí já é burrice, é estupidez, né? Ignorância. Eu sempre gosto de falar nesse programa, enquanto uma vaca e uma árvore valerem mais mortas do que vivas, a gente não vai parar de sofrer. Infelizmente a teimosia, porque é isso, a gente também está num modelo que depende de meia dúzia de grandes corporações que detêm o poder em tudo, né? E aí, caramba, como é que eu mudo isso? Né? Que ações individuais, isso que tá, não é? O Gandhi, maravilhoso, o libriano, né? A gente está no signo de Libra, ele trouxe, né, o sentido de desobediência civil quando ele liberta a Índia, né, do jugo britânico sem pegar em armas. Ele faz uma revolução pacífica, né, que é aquela história da desobediência civil. De tipo assim, eu não tenho que fazer o que você está me pedindo. Não tenho que seguir a sua ordem. Eu quero uma outra ordem. Não é? Isso é pacífico. Sim. Não é? E ao mesmo tempo assim, é revolucionário. Então, por isso que eu aposto muito nas atitudes individuais, nos grupos, né, nas pequenas comunidades, que você começa a criar outras células que vão gerar um outro tecido. Verdade. Então, aquela massa crítica, na hora que vira, não tem volta, né? Então, acho que, sei lá, né? Eu sou um otimista também. Eu também. Que bom. Muito bem, Nivaldo, nosso tempo está acabando, infelizmente. Adorei o bate-papo. Acho que ele também, foi muito esclarecedor e a gente espera ter tocado, né, o coração e a consciência de quem nos escutou para que aprenda que existe algo maior e que eu faço parte de algo muito maior, que eu tenho uma grandeza muito grande, talvez nem eu tenha noção do quanto, né? Ninguém nasce com uma maldição, não é? A gente tem todo mundo uma bênção, tem talentos, tem habilidades, cada um ao seu modo, com a sua capacidade, né? Então não dá pra gente pasteurizar, uniformizar tudo, é respeitar as individualidades, mas saber que cada consciência agrega um pouquinho, né? Tem que passar por aqui deixando para o futuro alguma dádiva, né? Melhorando de alguma forma a si mesmos e ao planeta, né? Então, acho assim que nesse ponto a astrologia é uma ferramenta que nos ajuda não só a nos compreendermos como seres cósmicos integrados ao todo, como conhecermos qual é a minha carta de recomendação, meu plano de voo individual, né? Que é esse que eu tenho que tocar. Né? É uma inspiração. Ela é isso. Uma inspiração. Né? Muito obrigada. Obrigado também, foi um prazer. Né? Lu, obrigado mesmo. Onde o pessoal nos encontra? Quem não chegou pela metade, quer assistir o programa completo, ele está disponível no Spotify, no YouTube. Para encontrar a gente, pode entrar pelo Instagram. Nosso nome no Instagram é @trianarede. E no link da biografia no Instagram tem os links para o Spotify e para o YouTube. É isso aí. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Beijo. Mais. Um ótimo Tchau. dia. Obrigado também pela atenção.